se estenda, Senhor, a todas as famílias aqui representadas. Consagramos a Deus as ofertas e os dízimos, em nome de Jesus, amém. A oferta você deposita ali, e se alguém trouxe o santo dízimo, traga na mão do pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eu gostaria de ouvir uma saudação pelo Evandro, meu grande amigo. Evandro, você nunca vai vir aqui e vai sair sem dar uma saudação, amém? Garanto que ele tem algo que Deus preparou, nosso amigo de longa data, então deixa Deus te usar, amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Hoje eu ouvi algo ao chegar nesse lugar que até agora estou com aquilo na minha cabeça. E conversando com o pastor Tiago, nesse tempo que vivemos, falei para ele, estou um pouco triste porque muitos irmãos se esfriaram na fé. E ele falou a seguinte coisa para mim: que a gente muitas vezes é como uma esponja. Quando você espreme a esponja, ela tem algo dentro dela que sai. Muitas vezes a gente é desse jeito. Quando a coisa aperta, aí vai sair para fora o que você tem dentro de você. E eu não parei de pensar nisso até agora. E quero ler aqui um versículo da Bíblia. Encontra-se em Mateus, capítulo de número 7. Mas ainda não pare de pensar na esponja, irmão. Para você ver como que... Eu lembro se não me falha a memória, foi a primeira vez. Não estou aqui para exaltar a pessoa do pastor Tiago, mas eu lembro que uma vez ele foi pregar na nossa igreja e ele usou um versículo que falava sobre o óleo que saía da oliveira. Mas em todas as ministrações que eu já vi na minha vida, eu nunca vi alguém tirar tanta coisa daquele óleo, daquela oliveira. Não sei se o pastor está lembrado sobre essa mensagem. O óleo foi um salmo que ele leu. E é difícil você ver alguém pregar em salmos. A pessoa pega mais no Velho Testamento, ou pega as histórias ali e ministram, e me veio isso na cabeça. Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca e encontra, e o que o bate vai se abrir. Amém? Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu quero te dar um conselho que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Antes de você pedir algo para Deus, dê algo para Deus. Muitos confundem o que é cultuar ao Senhor. Cultuar a Deus não é lugar de você vir buscar, eu quero. Deus, Ele vai dar, mas primeiro você tem que dar para Deus. Uma vez eu ouvi uma pergunta bem assim: quem que quer que Deus faça uma coisa que Deus nunca fez para você? Se eu perguntar para você, você vai levantar a mão, porque você quer que Deus faça uma coisa para você hoje que Ele nunca fez antes. Isso é fato. Mas eu pergunto: e você está disposto a fazer algo para Deus hoje que você nunca fez antes? E é isso que Deus quer da gente. Ele quer não que a gente possa surpreender Deus, mas que a gente possa chamar a atenção dele para as nossas vidas. E esse tempo, nessa pandemia, a gente ouve muitos rumores, a gente vê muitas coisas, e profecias, e profetadas também, né? Disse que ia ter 3 dias de noite, não sei o que lá. Por isso que é bom a escola bíblica dominical, para a gente aprender e para a gente não cair. Mas o interessante disso, que desperta a curiosidade de muitos. Eu tenho um amigo meu que não é evangélico ainda, e ele me mandou uma mensagem, porque ele sabe que eu estou na presença de Deus. Falou bem assim: é verdade, você que está na igreja, é verdade aí que estão falando que vai ter 3 dias de escuridão, e tem até a data? Eu falei: cara, eu não posso dizer que sim nem que não, porque era uma profecia, sei lá de quem, não sei da onde. E eu fui buscar o entendimento com o meu pastor, e o pastor falou: não se preocupa, se tiver de acontecer, vai acontecer, mas não existe uma base bíblica para isso.
E as pessoas, eu conversava com o pastor falando que as pessoas estão com muito medo dessa pandemia, irmãos. Eu só venho de máscara na igreja porque tem que, não estou incentivando a você a não usar máscara. Eu sei que esse negócio me sufoca, começa a me dar falta de ar de usar esse negócio. É verdade, irmãos. O negócio sabe que eu estava vindo pensando, estou tomando um pouco de tempo aqui, mas já vou passar. Eu estava aqui pensando comigo, se a máscara protege tanto assim como falam, por que tem tantos médicos com o coronavírus? E olha a proteção deles, é máscara, é luva e esse e aquilo, e os caras pegam. A gente tem que se proteger? Tem. Só que eu vi uma mensagem também falando assim, que se Deus não nos guardar, irmãos, não é uma máscara que vai nos proteger, mas a gente tem que fazer a nossa parte, amém? Eu quero que você curva a sua cabeça e eu só quero fazer uma palavra de agradecimento a Deus aqui. Deus, quero te agradecer, Senhor, porque hoje, se eu sair daqui agora, eu acredito que eu já vou sair daqui, Senhor, com mais algo de aprendizado em minha vida, porque hoje eu vi algo, Senhor, que muitas pessoas muitas vezes não dão valor, Senhor, a uma pequena palavra, uma pequena frase que pode mudar uma história, e nós sabemos que a sua palavra muda a história daquele que não fica desapercebido. Então, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque eu já fui abençoado aqui. Eu vim para prestar um culto para ti, mas o Senhor já me agraciou com uma simples palavra, Deus. E eu quero levar isso para a minha vida. Eu quero levar isso e compartilhar com os meus amigos. Eu quero levar isso, Senhor, para mim. E usar isso, Senhor, para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra, Deus. Pai, eu te agradeço pela vida, Senhor, do pastor Tiago e dos demais irmãos que aqui se encontram neste lugar, que vieram te adorar em meio a esse frio, em meio a essas proibições e tantas outras coisas mais, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, falar conosco através da sua santa palavra, e que eu venha sair daqui um pouco mais abençoado ainda do que eu já estou neste momento, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, amém. Aleluia. Isso, pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero meditar na palavra do Senhor com os irmãos. Deus abençoe cada irmão que está aqui essa noite, viu? Tava uma delícia o pinhão, viu, irmã Roseli? Deus abençoe. É um pinhão pentecostal, porque nos esquentou, viu? Amém? Glória a Deus, nós ficamos felizes, né? Com os irmãos, eu sou apaixonado por cada irmão daqui, tá? Eu entro no meu quarto para orar, eu começo a pensar nas famílias, nos irmãos, eu começo, meu Deus do céu, sabe, Deus ele mexe no coração da gente de uma maneira extraordinária. Eu quero dizer algo que eu aprendi com o pastor lá, que vocês sempre estarão nas minhas orações, sempre. Todas as minhas orações eu faço menção do nome de cada um de vocês, da casa de cada um de vocês, da família de cada um de vocês, e até aqueles que eu ainda não conheço da família de vocês, eu faço menção diante do Senhor, para que o Senhor guarde, proteja, direcione, traga para a presença dEle, porque eu creio, irmãos, que a gente começa um relacionamento aqui na terra de amizade, e eu creio que isso vai se estender para a eternidade, lá no céu. Quem sabe a gente não seja vizinho, né, irmã Roseli? A gente não seja vizinho lá no céu, né, irmã Ângela? Então eu creio que Deus ele começa as coisas aqui, mas não acabam aqui, elas apenas iniciam aqui para ecoar em toda a eternidade, amém? Glória a Deus. Eu quero meditar num texto muito simples da palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo, no livro de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 23. Aleluia. Só acende para mim ler aqui, Brian, depois pode apagar, senão não enxerga. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe Evandro, né, nosso amigo que está aí. Deus abençoe a sua vida, viu? Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis
que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode assentar, irmãos. Eu vou orar aqui. Você fica em espírito de oração. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, pois tu és o Senhor desta igreja, deste povo, das nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, para te exaltar, para te adorar. Deus, eu ofereço a ti, Senhor, tudo que é realizado neste lugar, os louvores que aqui são cantados, as orações, as ministrações, Pai, os aconselhamentos. Tudo que nós fazemos, Senhor, é porque nós amamos o teu reino e queremos fazer a tua vontade, Senhor, com todas as nossas forças. Deus eterno e santo, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com a nossa igreja, nos alimenta, Senhor, com a tua palavra, nos nutre, Senhor, para que possamos sair daqui fortalecidos pelo poder da tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você diz amém? Glória a Deus. Olhe para mim, eu quero meditar rapidinho na palavra de Deus. Quando eu olho para estes versículos, eu percebo que a narrativa deste grande milagre do Senhor Jesus, ela é relatada em 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. E interessante que nos 3 evangelhos ela é relatada com uma ótica diferente. São pessoas diferentes que escrevem e colocam detalhes diferentes naquilo que aconteceu. Mas o que eu quero me ater nessa noite é na atitude de Jesus em meio à tempestade, na atitude de Jesus em meio à crise, na atitude de Jesus em meio à adversidade. Nós vivemos tempos de adversidade em nosso país e também no mundo. Nós tivemos que nos ver obrigados a sair da nossa rotina. Nós tivemos que nos ver obrigados a aprender a cultuar de uma maneira diferente. E eu fico pensando, qual é a atitude de Jesus em meio a tudo isso? O certo é, irmãos, que nesta passagem Jesus convida os discípulos para entrarem no barco. Ele havia passado o dia todo pregando a palavra nas margens do mar da Galileia. Ele havia passado o dia todo operando milagres, restaurando visão dos cegos. E no final da tarde, a Bíblia diz que Jesus ele resolve entrar no barco para viajar durante a noite, para que no outro dia cedo ele já pudesse estar apto a fazer novamente aquilo que ele era chamado para fazer. Só que ele não vem sozinho, ele convida os 11. Ele diz: olha, vamos passar para o outro lado, entrem nesse barco comigo e vamos passar para o outro lado, porque do outro lado do mar tem muitas coisas para se fazer. É interessante que Jesus, sendo homem, ele não sabia do dia de amanhã, mas sendo Deus, ele sabia que viria uma tempestade naquele mar. Agora eu fico me perguntando, que Jesus é esse, que mesmo sabendo que virá uma tempestade contra o meu barco, mesmo sabendo que virão dias de adversidade, mesmo sabendo que virão dias de dificuldade, ele me convida a atravessar o mar. Porque muito se prega a respeito de proteção nesses dias, não é? Jesus vai te proteger, Jesus vai te livrar, Jesus não vai deixar chegar nada à tua tenda. Mas nesta noite eu quero dizer que algumas coisas acontecerão na nossa vida, não para que nós venhamos a nos desesperar ou a cair, mas algumas coisas vão acontecer na nossa vida para que a nossa fé seja provada.
O momento de prova, de adversidade, não é para que você fique cabisbaixo, se desesperando, pensando que Satanás está te subjugando. Não, mas o momento de adversidade é um momento de aprendizado. É como disse o Evandro, é o momento que o Senhor pega a esponja e Ele espreme a esponja, para a gente revelar aquilo que a gente carrega dentro da gente, para a gente mostrar quem realmente a gente é, para a gente mostrar para Deus que a nossa fé não está alicerçada em situações humanas ou situações do dia a dia, mas a nossa fé está alicerçada no Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Então eu quero desafiar você, meu amado irmão, que me ouve nesta noite, a não viver por vista, mas viver por fé. Porque a fé é enxergar o que os olhos naturais não veem. A fé é enxergar o que os olhos naturais não conseguem enxergar. Então eu percebo que Jesus, Ele sabe que tinha uma tempestade ali na frente. Ele sabe que os discípulos iriam temer, Ele sabe que os discípulos iriam ter dificuldade, mas mesmo assim Ele envia os discípulos. Talvez você se pergunte, pastor, mas por que Jesus faz isso comigo? A Bíblia diz em Isaías que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A Bíblia diz que não existe tentação que o Senhor permita na vida de alguém que juntamente com a tentação Ele não permita também o escape. Eu quero dizer que o Senhor, Ele te prova, não é porque Ele não sabe quem você é, mas Ele te prova para que você aprenda que você é mais forte do que você imagina, que você consegue vencer tempestades que outrora te assustavam. Porque quando nós falamos de adversidade, de prova, o nosso coração treme. Quando nós falamos de enfermidade, o nosso coração treme. Mas quando nós vencemos a adversidade, nós percebemos que aquele problema que outrora era tão grande, hoje ele é pequeno diante do Senhor dos exércitos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então eu quero dizer para você que em alguns momentos da nossa vida, o Senhor vai nos permitir enfrentar tempestades. Mas não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Sabe por quê? Porque no mesmo barco que você enfrenta a tempestade, Jesus está lá também. Jesus está lá. E é interessante, irmãos, que a tempestade, ela não veio enquanto os discípulos estavam perto da margem, mas ela veio quando eles estavam no meio do mar. Sabe por quê? Porque se a tempestade vir sobre a minha vida quando eu estou perto da margem, eu corro o risco, sabe do que, irmãos? Ele de fazer a volta e voltar para trás. E não é essa a intenção do Senhor quando Ele coloca uma prova, uma adversidade diante da gente, Brian. A prova não é para te desanimar, não é para te fazer parar, não é para te fazer voltar atrás, mas a prova é para que você possa provar e ver o poder de Deus e o livramento de Deus na tua vida. Aleluia. Então, quando eles chegam no meio do mar, a tempestade vem com força, as ondas, o vento, a escuridão. Irmãos, vamos concordar, Pedro, Tiago, João, André, eram todos pescadores, eles estavam acostumados com aquilo. Eu fico imaginando, Evandro, o tamanho da tempestade para até os pescadores ficar com medo. Porque eles eram pescadores, quando Jesus chamou eles estavam pescando, estavam lavando rede, eles estavam lançando redes. Agora eu fico imaginando o tamanho da onda para Pedro ficar com medo. Pedro nasceu no mar, pescava desde pequeno. Porque quando Deus ele propõe em trazer uma tempestade, ou uma adversidade, ou uma prova na nossa vida, ela aparentemente é maior do que a gente pode conseguir comportar, ou se livrar, ou vencer. Mas como eu já disse nesta noite, a tempestade, ela é uma oportunidade. A tempestade é uma oportunidade. Como assim? Vamos olhar para o nosso
o nosso contexto, para aquilo que nós estamos vivendo. Para algumas pessoas, esta pandemia e paralisação serviu para quê? Para aquecer o coração e fortalecer a fé, não foi? E para alguns serviu para esfriar. Como que pode? A gente é filho do mesmo Pai, a gente ouve as mesmas palavras, a gente serve ao mesmo Deus, e como que pode um efeito diferente em cada uma das pessoas? Eu quero dizer que a tempestade, ela não está alienada à condição ou ao tamanho de que ela se manifesta, mas ela está diretamente ligada a quem é Deus para mim. Quem é Deus para mim? O tempo de dificuldade vai revelar quem Deus é para mim. Alguém dizia assim que todo esse alvoroço é porque a igreja está sendo confrontada em realmente ser igreja, e é uma realidade. Porque nós pregamos cura, e hoje nós estamos sendo desafiados a efetivamente ver as curas. Nós pregamos libertação, nós pregamos restauração, nós pregamos prosperidade. Em um tempo onde todo mundo está perdendo emprego, nós estamos nos vendo obrigados a acreditar pela nossa fé em Jesus Cristo, que mesmo em tempo de crise a igreja vai prosperar. Você está entendendo a dinâmica da tempestade? É por isso que eu digo que a palavra de Deus, ela não pode ser discernida com uma mentalidade humana. A palavra de Deus, ela precisa ser discernida e entendida com o nosso espírito. Porque pela natureza humana, tempo de dificuldade, tempo de tempestade é tempo de ficar escondido. Mas pela Bíblia, pela palavra de Deus, tempo de tempestade é tempo de se levantar. Mesmo que você tenha apenas um baldinho no teu barco, comece a jogar água para fora, comece a lutar contra a tempestade com as tuas forças, porque o teu esforço vai acordar Jesus que está dormindo na polpa do teu barco, e Ele vai acalmar a tempestade. Oh meu Deus do céu, eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo na tua vida. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem vivido. Sabe aquelas situações que nos causam medo? Sabe aquelas situações que a gente olha e dá um frio na barriga? Sabe aquelas situações que a gente olha e vê, meu Senhor, eu não sei como resolver. Em todas estas situações, Jesus ainda está dormindo na polpa do barco. Em todas essas tempestades, Jesus ainda está no barco. E a Bíblia diz que os discípulos, eles começam a lutar contra a tempestade. Emily, eles pegaram os baldes que tinham e começaram a jogar água para fora. Alguém talvez abaixou as velas e alguém ia no remo, e todo mundo se esforçando. Mas quanto mais eles se esforçavam, mais o barco ia a pior. Porque eu quero dizer para você que quem vai nos fazer mais que vencedores não é meramente os nossos esforços humanos. Porque seria muito bom que, se a gente vencesse a tempestade, dissesse: olha, eu venci porque eu consegui jogar água para fora do barco, porque eu fui um bom marinheiro, eu remei bem certinho. Mas que glória o Senhor teria com isso? Mas a Bíblia diz que quando eles não conseguem mais lutar, porque não se engane, quem dorme no barco em meio à tempestade não é você, é Jesus. O meu papel é lutar até eu não aguentar mais. Lutar até eu não aguentar mais. E quando eu não aguentar, daí sim eu clamo a Jesus. Eu clamo ao Senhor. E a Bíblia diz que quando os discípulos estavam exaustos, tentando colocar o barquinho no curso, tentando fazer ele transpor as ondas, a Bíblia diz que alguém lembra que Jesus está dormindo na polpa do barco. Um dos sentidos da tempestade, irmãos, na nossa vida às vezes é nos cegar. E a gente pensa que Jesus está longe da gente, e a gente esquece que Jesus está no barco. Jesus nunca saiu do barco. Irmão, eu quero dizer para você que Jesus nunca te abandonou. Até nos teus piores momentos, nas tuas piores crises, nos teus piores dilemas, Jesus estava ali. Jesus estava ali.
Ele estava te vendo, Ele estava olhando a tua família, Ele estava olhando as tuas causas. Pastor, até no momento de derrota? Sim, muito mais no momento de derrota, para te consolar, para te levantar, para te fortalecer, para te transformar. Aleluia! Porque além da tempestade revelar que as minhas forças são limitadas, a tempestade também revela, Brian, que o amor de Jesus Cristo é maior do que a adversidade, que o amor de Jesus Cristo é maior do que a dificuldade, que o amor de Jesus Cristo é maior do que os gigantes que se levantam contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus filhos, contra a história da minha descendência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você olhe para algumas situações da tua vida e veja pessoas que outrora serviam o Senhor e se afastaram, e você diz: Senhor, essa tempestade nunca vai acalmar. Senhor, parece que quanto mais eu oro, parece que pior fica. Parece que quanto mais eu tento aconselhar, pior fica. Eu quero dizer para você: vai remando, vai jogando água para fora, vai lutando, vai rompendo, que logo logo Jesus está acordando no teu barco. Jesus está acordando no teu barco, e Ele vai te surpreender. Porque Jesus não precisa pegar no baldinho, Jesus não precisa pegar no remo, Jesus não precisa fazer esforço humano para conter o barco sobre as águas ou para conter a tempestade. Jesus precisa apenas lançar uma palavra do meu mestre vai mudar a tua história. Uma palavra do meu mestre vai fazer cessar a tempestade. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus neste lugar, eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia não diz qual dos discípulos, mas a Bíblia diz que um deles chegou em Jesus e disse: Mestre. Eu fico imaginando o temor daquele homem acordar Jesus. Pense, Jesus, a gente percebe no diálogo de toda a palavra de Deus nos evangelhos, Evandro, que existia uma cordialidade no relacionamento entre eles e o mestre. Eles tinham muito temor em falar com Jesus. Agora eu fico imaginando alguém acordar. Eles sabiam que Jesus comia pouco, Jesus trabalhava muito e Jesus dormia pouco, e agora acordar ele na hora do descanso dele, Brian. Irmão, quer ver um homem brabo? É eu, se me acordar antes da hora. Você é brabo, pastor? Sou. Eu com fome e acordou eu antes da hora, irmã Ângela do céu, estragou, pastor. Irmã Roseli do céu, só a Thaís para me aguentar. Agora eu fico imaginando João lá no barco, Evandro, ele falava: Pedro, você que é o mais velho, acorda o mestre lá. Eu dizia: da hora, rapaz, eu não vou acordar não, manda Tiago. Vai você, João, que você é o queridinho dele. Vai André, que fala melhor. Um jogando pro outro, né? E jogando água para fora do barco. Imagina o desespero. Mas vai logo, fala com ele, porque a gente está afundando. Tem que falar logo. Eu fico imaginando que a expectativa dos discípulos, oh meu Deus do céu, mesmo sabendo que Jesus era o Cristo, era que Jesus Cristo ia pegar um baldinho e ajudar eles com o baldinho. Eu fico imaginando, às vezes a nossa expectativa é que Deus prepare alguém, Deus abre uma porta aqui, mas eu quero dizer que a palavra do Senhor diz assim, ó: eu, aleluia, tenho pensamentos maiores do que os seus pensamentos. A Bíblia diz também que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem mesmo chegou ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer que Jesus Cristo é especialista em nos surpreender com o sobrenatural. Talvez a minha expectativa a respeito de Jesus com a tempestade da minha vida é que Ele me dê uma forcinha, mas Jesus não vem para dar forcinha não, irmão. Jesus vem para resolver de maneira definitiva e completa. Aleluia. Eu fico imaginando, imagina Jesus pegando num remo e ajudando eles. Jesus não precisou fazer isso não. Eu não sei quem foi o corajoso, mas alguém teve coragem de despertar ele. Eu já estou encerrando.
mestre. O diálogo foi um diálogo bem curto e com muito medo. Mestre, salva-nos. Alguém acordando Jesus. Mestre, me perdoa de acordar o Senhor, mas a gente está quase afundando. Salva-nos. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele se levanta. Eu não sei, eu quero conjecturar, e conjecturar é deixar a imaginação nos levar na palavra. Eu quero imaginar que Jesus dá um sorriso, Ele dá uma olhada para todo mundo molhado, ofegante, com o balde na mão, com o remo na mão. Oh Senhor, Jesus dá uma risada, olha para eles e fala: homens de pequena fé, homens de pequena fé. Sabe o que nos basta? É ter Jesus no nosso barco, irmão, e saber como acordar Ele. Eu quero dizer que o teu clamor, a tua perseverança, a tua luta, o teu respeito pelas coisas de Deus, eles fazem com que o Senhor, Ele acorde. O teu compromisso com as coisas do céu, eles fazem com que o Senhor acorde. Jesus acorda, Ele dá um sorrisão, diz: homens de pequena fé. Levantou-se. Daí Jesus, Ele tira os olhos. Oh meu Deus, isso é tremendo, irmãos. Porque Jesus primeiro olha para mim e para você e vê o quão cansados de lutar a gente está. Ele olha para mim e para você, Brian, e vê o quão cansado de tentar a gente está. Ele dá um sorriso de amor, não um sorriso de deboche, mas um sorriso de amor, dizendo: homens de pequena fé. Eu acredito que Jesus imagina que a gente é como se fosse uma criança de colo. Ele nos pega no colo e diz: filho, calma, calma. E por um momento Ele tira os olhos da gente e Ele olha para o mar e para o vento. A Bíblia diz que Jesus se levantou e olhou para o mar e olhou para o vento. Eu fico imaginando a mudança da expressão de Jesus, está entendendo? Jesus olha para os discípulos como um pai de amor, com um sorriso no rosto, mas quando Ele olha para o mar e para o vento, Ele olha como Cristo. O mar está lindo, azul, as ondas quebrando na praia, os passarinhos voando, o céu azul. Mas tem dias que o mar está da cor de Coca-Cola, assim, meio preto, meio turvo. As ondas parecem que vão te engolir. E naquele dia dá até medo de pôr o pé na água na praia. E Jesus olha para todo aquele cenário e em nenhum momento o meu mestre teve medo, mesmo sendo homem. Porque eu acredito que se o barco afunda, Jesus pega na mão de todo mundo e sai andando por cima das águas. Porque Ele podia fazer. Ele podia fazer. E na mesma hora o vento, Ele acalmou, o mar aquietou. Eu acredito que agora o sorriso não é só no rosto de Jesus, mas o sorriso também é no rosto dos discípulos. Eu fico imaginando eles terminando aquela viagem. Eu já vou encerrar, porque até então a viagem era uma viagem de uma expectativa de chegar do outro lado, descansar e Jesus no outro dia operar milagres. Agora eles correm um risco. Você já tomou um susto, irmão, que você fica com as pernas tremendo? E daí depois que passa, você começa a dar risada à toa, não é? Eu fico imaginando os discípulos, depois que Jesus acalmou tudo, um olhando para o outro, falando: você estava com medo, né? Você estava com medo, né? Um dando risada à toa. Sabe o que é um sorriso frouxo? É um sorriso que sai do coração, é uma alegria plena. Eu quero dizer para você que depois de vencer a tempestade, Jesus vai entrar, aleluia, com uma alegria plena em nosso coração, um regozijo de alma, para que nós possamos glorificar a Ele com alegria. Eu acredito num evangelho que não traz jugo, que não traz peso, mas um evangelho que traz regeneração, pelo toque do amor, pelo ministrar de mãos, pelo estender de mãos ao enfermo,
enfermo, ao pecador. Eu acredito que Jesus Cristo, ao entrar na vida de alguém, Ele não traz apenas benefícios de salvação, mas Ele traz uma alegria plena, uma alegria plena, uma alegria plena. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, Jesus não quer ver você mais ou menos feliz, Jesus quer ver você plenamente feliz. Aleluia. E depois daquele momento do riso amarelo, né? Estamos livres. Como diz o outro, a ficha começa a cair, tá, irmãos? E eles dizem: nossa, o que a gente passou é muito perigoso. Todo mundo podia ter morrido. E eles estão admirando ali o mar calminho. Você vê que o olhar de Jesus e o olhar dos discípulos, ele é diferente. Porque Jesus, quando olha, Ele não olha primeiro para o vento nem para o mar, Ele olha para você. E depois Ele olha para o vento e para o mar e dá ordem a eles. E os discípulos, depois que Jesus opera o milagre, ao invés de olhar para Jesus, eles olham para o vento e para o mar. E eles começam a admirar e dizer: que coisa extraordinária. E aí então eles olham para Jesus e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A Bíblia não diz como acabou a viagem, mas eu fico imaginando que aquela noite foi difícil de dormir, não foi? Imagina você deitar e falar: o que aconteceu? Que manifestação sobrenatural, que coisa extraordinária. Porque Jesus, Ele quer nos surpreender. Jesus, Ele quer nos deixar realmente espantados com aquilo que Ele faz. Pastor, mas por que é tão difícil na minha vida? Porque parece que o impossível só acontece na vida dos outros. Sabe por quê? Porque talvez você não chegou até o meio do mar. Continue remando, continue se fortalecendo no Senhor e na força do poder dEle. Continue perseverando. Irmãos, o segredo do Evangelho não é apenas congregar, estar na igreja e louvar a Deus. O segredo, e eu quero dizer para você que o principal segredo da minha vida em servir a Deus é ser perseverante em tempos difíceis, ser perseverante em tempos de adversidade, ser perseverante em tempos de dificuldade. Então, seja perseverante. Esta palavra que eu tenho para você nessa noite: seja perseverante. E o que é ser perseverante? É continuar lutando enquanto muitos desistem, é continuar buscando enquanto muitos desistem, é continuar fazendo enquanto muitos desistem. Não deixe o inimigo te abater, não deixe as tempestades te abaterem, não deixe as provas te abaterem, mas olhe para Jesus. Jesus está no barco. Continue perseverando, continue remando. Se a tempestade apertar, jogue a água para fora, continue adorando, continue engrandecendo, continue rompendo em fé, que com certeza o sobrenatural de Deus irá acontecer na tua vida. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu convido você para se colocar em pé. Aleluia. Irmãos, eu pregaria umas 3 horas essa mensagem, mas eu acredito que o Senhor falou conosco nessa noite. Eu quero orar a Deus agradecendo por essa noite e também abençoando a cada um dos irmãos que estão aqui. Que o Senhor, Ele possa continuar trazendo a revelação dessa palavra ao teu coração. Chegando em casa, converse com alguém a respeito da palavra. Eu quero ensinar você, sempre que você ouvir uma palavra na igreja, quando você chegar em casa, converse a respeito daquela palavra com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Sabe por quê? Porque assim você vai alicerçando a fé um do outro. Quando você fala a respeito daquilo que você aprendeu, você grava. Então converse: olha, Jesus acalma a tempestade. Nunca mais você vai esquecer que Jesus acalma a tempestade. E quando você for confrontado com uma tempestade, você vai lembrar dessa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te exalto por essa noite. Deus, eu te engrandeço, Pai, pelo privilégio de estar na tua casa.
Eu te louvo por cada irmão que está aqui, por cada irmã, por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe nesta noite, neste lugar. Deus, obrigado pela tua rica palavra, obrigado pela comunhão neste lugar, obrigado, meu Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e acima de tudo, obrigado pela tua presença, Senhor, que é notável neste lugar. Deus querido, nós nos despedimos dessa reunião, mas não da tua presença. Senhor, eu oro, Senhor, assim como a Thaís já esteve orando no início deste culto, que o Senhor alcance os nossos irmãos que não podem estar aqui, aqueles que estão impedidos, Pai, devido a alguns decretos, aqueles, meu Deus, meu Pai, que estão trabalhando, que estão viajando. Alcança, Senhor, cada um dos nossos irmãos, Senhor. Eu não vou citar nomes, mas o Senhor sabe aqueles que eu apresento todos os dias em oração a Ti, Senhor. Alcança, fortalece-os, cobre eles com Teu sangue, livra de todo mal, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, te agradeço por este culto, em nome de Jesus. Você diz amém? Faça assim com suas mãos, receba a bênção apostólica. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada coração desde agora para todos sempre, e todos digam amém. Amém, irmãos, vão com Deus, Deus abençoe.